Nessa aula, nós vamos falar sobre as principais alterações em exames hormonais da menopausa. Então, o que nós temos aqui de alterações? Aumento de FSH, aumento de LH, queda de estradiol, queda de testo, queda de progesterona. Só que, para a gente conseguir entender por que isso ocorre na menopausa, por que ocorrem essas alterações hormonais, primeiro a gente precisa entender o nosso ciclo hormonal, como que ele funciona. Então, tem uma região no nosso cérebro aqui que se chama hipotálamo, que é essa região aqui bem pequenininha. E o hipotálamo é como se ele fosse o chefe do nosso corpo. O hipotálamo, ele libera esse hormônio aqui, ó, o GnRH. O GnRH, ele sai do hipotálamo, essa região aqui, e vai até a hipófise. E ele chega lá e ele fala assim: pessoal, tá na hora de nós começarmos o ciclo menstrual. Em resposta, a hipófise libera esses dois hormônios, LH e FSH. E esses dois hormônios, eles viajam e vão até os nossos ovários. Essa região aqui, ó. Esses são os nossos ovários. E dentro dos nossos ovários, nós temos os folículos, que é essa bolinha aqui azul, e aqui dentro nós temos os óvulos, que ficam dentro dos folículos. Então, quando o FSH chega lá nos nossos ovários, ele vai estimular esses folículos aqui, ó, os que estão em azul. E esses folículos vão liberar o hormônio estradiol. E quando a gente tem um pico de estradiol, né, uma elevação bastante significativa desse hormônio, é quando a gente vai ter a estimulação, um pico de LH. E quando esse LH se eleva bastante, é quando ocorre a nossa ovulação. E o que acontece? Esse folículo aqui, ele vai liberar o óvulo e ele se transforma em corpo lúteo, que é essa representação aqui. E o que esse corpo lúteo faz? Ele produz progesterona e um pouco de estradiol. Então, o que acontece? Esses hormônios, eles preparam o nosso útero para uma possível gravidez. Então, se não houve uma fecundação, não houve uma gravidez, esse nosso endométrio, ele vai descamar e é onde ocorre a nossa menstruação. Então, esse seria o ciclo hormonal feminino ocorrendo de forma natural. Mas o que ocorre? Quando chega na menopausa, a gente não viu que tem queda de estrogênio e progesterona e testo. Então, por que isso ocorre? A mulher, ela é diferente do homem. Nós já nascemos com um número exato, um número ali limitado de folículos. O homem não, ele está sempre ali produzindo espermatozoides. E com o passar do tempo, cada vez mais esses nossos folículos vão diminuindo. E o que a gente viu que esses folículos fazem? Esse folículo aqui, ele não produz estradiol? Depois, na ovulação, depois de liberar o óvulo, ele não se transforma em corpo lúteo, que produz progesterona, que produz mais um pouquinho de estradiol? Então, se a gente entra na menopausa, esses folículos diminuem bastante. A gente, então, não vai ter uma boa produção de estradiol e de progesterona. Então, esses hormônios decaem. Mas sabe o que o nosso cérebro faz? Ele pensa assim, opa, tem alguma coisa de errado. O que eu vou fazer aqui? Vou liberar mais LH e FSH para ver se eu estimulo essa produção. Mas não adianta, né? Porque já não tem uma boa quantidade de folículos. Então, por isso que a gente vai ter queda de progesterona, estrogênio, de testo também, porque a gente tem uma redução da função ovariana e nós produzimos testosterona também nos ovários e nas glândulas adrenais. E por isso que a gente tem a elevação de LH e FSH.